Boa tarde, amada de Cristo, graça e paz, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a pastora Luana França. Esse é o momento do nosso devocional Eu Me Disponho, o momento da ministração da palavra. Se você já está inscrita no canal, eu quero pedir para você sempre estar me ajudando a evangelizar, a entregar a palavra de Deus para outras mulheres, fazendo como? Dando um like, dando um joinha nesse vídeo e, é claro, compartilhando ele nas suas redes sociais depois que você terminar de assisti-lo. Se você não está inscrita no canal, eu já quero te convidar a se inscrever. Mas antes eu quero te dizer, esse canal aqui, amada, só fala de Jesus. Nós temos a oração da manhã, temos o devocional que é agora e a oração da noite. E no meio de tudo isso, a gente ainda tem a lamparina de palavras, que é uma mensagem rápida, mas muito edificante também. Aqui nós só falamos de Cristo, se é isso que você tem buscado, aí sim, você clica no botão inscrever-se, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber do YouTube a notificação toda vez que tiver um vídeo novo no canal. E aí você pode dar um like e compartilha com o maior número de mulheres possível. Sabe por quê? Porque é muito importante a gente deixar que Deus use a nossa vida para poder alcançar outras vidas também, né? Porque quando eu sento aqui para gravar esse vídeo com a palavra que o Senhor me entrega, eu estou permitindo que o Senhor utilize a minha vida para alcançar a sua vida e a vida de muitas outras mulheres que estão assistindo esse vídeo. Porém, tem mulheres que através desse canal ainda não conhecem a palavra do Senhor da forma como ele tem expressado aqui. E aí você pode ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Imagina deixar Deus usar a sua vida, sabendo que todas as pessoas que ele usa, ele cuida com amor, carinho, não é verdade? E é claro, a honra do Senhor sempre vem sobre as nossas vidas, amém? Pois é, mas hoje o Senhor vem falar conosco com uma palavra abençoada, nos dando impulso para cada vez mais estarmos firmes na presença dele. E como todas as vezes, eu sempre peço a Deus direção e eu quero convidar você para fazer isso comigo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor eterno Deus, Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, meu Deus, para Te agradecer por este momento, agradecer ao Senhor pela direção, agradecer ao Senhor por alcançar as nossas vidas. E eu Te peço, Pai, que neste momento o Senhor venha com Teu poder e autoridade sobre mim, que eu seja diminuída, que o Senhor cresça e que o Senhor venha manifestar a Sua vontade neste momento, que a Tua palavra seja lida, seja anunciada conforme o Senhor quer e que sejam alcançados os corações que o Senhor deseja alcançar, da forma que o Senhor deseja alcançar e que haja avivamento, que haja libertação, que haja milagres no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Olha, amada, hoje o Senhor ele trouxe assim uma palavra muito, eu acho que ela vem nos impulsionar a permanecer firme, sabe? Eu sempre falo aqui da questão da gente buscar ler a palavra, da gente buscar comunhão com Deus através da leitura da Bíblia, do conhecimento que a gente tem que ter, né? A gente tem que conhecer o Deus que a gente serve, sabe? Não só de ouvir as pessoas falarem. Você não tem que conhecer Deus, o Deus que a gente serve, só de você ouvir a pastora Luana falar. Não. Você tem que conhecer Deus, o Deus que você serve, sabe? De caminhar com Ele, de ter vida com Ele de verdade. E quando você começa a fazer a leitura da Bíblia, você é despertada para um novo sentido. Por mais que eu fale para você aqui, que use palavras, eu sempre falo para vocês, eu amo essa Bíblia, eu uso ela, olha, você pode ter uma Bíblia menor, não importa qual seja a sua, essa aqui é a minha, eu me acostumei com ela, é uma Bíblia de estudos, eu gosto muito de ler essa Bíblia, e você pode ter qualquer Bíblia, né? Não precisa ser igual a minha, mas que você tenha se habituado, escolhe uma Bíblia que tenha uma linguagem a qual você se adapte mais, mas eu sempre falo da real necessidade de nós conhecermos a Jesus, de nós conhecermos o nosso Deus, de caminhar com Ele. E quando nós começamos a leitura da Bíblia, o Senhor ele nos desperta, sabe? O nosso olhar ele é despertado para uma forma de vida com Ele, que por mais que eu fale aqui, eu acho que eu não vou encontrar palavras para expressar. Porque, irmãs, eu sou mulher como vocês, eu tenho as minhas adversidades diárias, eu tenho as coisas que eu tenho que fazer dentro do meu lar, eu sou casada, tenho 2 filhas, eu tenho netos, tenho a minha mãe, tenho o meu esposo, né, tem as coisas que eu faço na obra, então assim, nós somos mulheres, eu sou mulher como você, eu também tenho as minhas lutas, e assim, se eu não buscar a presença de Deus, Ele vai simplesmente permanecer estagnado na minha vida e eu não vou conseguir, sabe, ter combustível para todo dia tá firme, tá potente na presença dele. E é a leitura, é a busca constante, é isso que me traz todo dia novidade de espírito, sabe? Para vocês entenderem, o fato de eu sentar aqui às vezes para gravar um vídeo,
para vocês que geralmente eu publico mais de 20 vídeos por semana no YouTube e espiritualmente falando, às vezes eu fico muito cansada, mas eu fico, passa aquele cansaço, sabe? Eu já me sinto renovada. Por quê? Porque no momento em que eu estou aqui meditando na palavra, para que o Senhor venha revelar, para que eu venha ministrar lá a vocês, eu também estou sendo alcançada, eu tenho que fazer uma busca para isso. E todas as vezes, e tudo aqui a base é a Bíblia, a palavra do Senhor, e isso tem me fortalecido muito. Eu louvo e glorifico a Deus por essa oportunidade, sabe? Eu me sinto como uma mulher privilegiada de ter a oportunidade de estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Talvez eu não tenha o melhor vocabulário e talvez as frases mais lindas, a forma de pregar mais bonita. A gente vê tantos pregadores, né? Então parece que tão bem articulados. Mas eu posso dizer para vocês que na minha essência, no mais simples que eu consigo fazer, eu estou fazendo o que o Senhor me permite fazer, dentro do limite que Deus me entregar. Eu não vou colocar nada de mim, porque eu sei a gravidade das atitudes que eu tenho diante da palavra de Deus quando eu ministro ela para alguém. Eu tenho temor ao Senhor, eu tenho respeito por essa palavra, porque eu tenho sido salva, a minha família foi liberta, eu fui liberta, meu casamento foi restaurado, eu tenho uma história de vida muito abençoada, porque Deus alcançou a minha vida e eu me deixei ser alcançada. E todos os dias eu me deixo ser alcançada. E eu quero que o Senhor me alcance todos os dias, porque todos os dias o Senhor, Ele precisa concentrar mais um pouco dele em mim e tirando mais de mim. E é isso que a gente alcança, buscando a palavra. E hoje o Senhor, Ele vem nos entregar uma mensagem que fala da importância da oração. Porque assim, a gente tem um cenário no nosso planeta inteiro, e uma vez a minha mãe falou isso, e eu concordo muito com o que a minha mãe falou, e talvez você já tenha ouvido isso de outras pessoas, o mundo ainda não está pior por causa dos intercessores, por causa das orações. Né? A gente vive num mundo em combate constante, seja aqui no Brasil, seja fora dele. Todos os países têm as suas deficiências, todos os estados e cidades têm os seus problemas, e os lares, todos eles têm as suas necessidades e também têm os seus problemas a serem tratados. E como que nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos tratar esses problemas, né? Nós que somos mulheres que temos vida com Deus, em oração, amada. Uma mulher que busca a presença de Deus, ela não pode querer resolver nada se ela não tiver um momento de oração com Deus. Sabe aquela pessoa que você conversa com ela, ela fala assim, você faz uma proposta para ela, você conversa com ela, olha, vamos fazer isso, fazer aquilo, tá, eu vou orar para Deus, para ver o que Deus me fala, e eu falo com você, pode ser? Sabe, isso para muitas pessoas que não vivem a mesma fé, para todas as pessoas, não é para muitas não, para todas as pessoas que não vivem a mesma fé que a gente, é motivo até de risada, sabia? De chacota. Essa chacota é a palavra antiga, mas bem conhecida, todo mundo sabe o que significa, né? Quando um evangélico fala assim, olha, recebe uma proposta de alguém que não faz parte da mesma fé, eu preciso... E o que você... Porque assim, para a pessoa, o que ela tá fazendo para outra é muito bom. Mas a gente que tem vida com Deus, a gente sabe a importância de pedir, de orar, para que Deus mostre a direção. Porque a gente sabe que nem tudo que reluz é ouro. Nosso conhecimento, a nossa visão de mundo é diferente da dele. Aí você fala para ele assim, tá bom, irmão, gostei dessa proposta. E o irmão tá esperando que você fala que você vai aceitar, né? Aí você fala pra ele assim, não, mas eu vou orar pra Deus, vou orar, falar com Deus, e aí eu falo com você no sábado, hoje é quinta, um exemplo, tá? A pessoa, tá bom, você vira as costas, nossa, num negócio tão bom desse, a pessoa precisa ficar orando pra Deus. Só que no momento da aflição, quando o negócio dá errado lá na frente, pra quem que ele vai orar? Pra quem que ele vai clamar? Até esse mesmo que não tem vida com Deus, que não conhece os princípios e os valores, pede pra Deus, né? Até aquele que não põe o pé numa igreja, não abre a Bíblia um dia, pede pra Deus, né? Assim, no final de tudo, é pra Deus que as pessoas correm, né? E aí acaba virando esse motivo de chacota, como eu falei. Então, assim, hoje o Senhor ele trouxe essa palavra justamente para que nós venhamos realmente recordar, porque eu acho que muitas mulheres têm se esquecido do potencial que uma oração tem, sabe? E quando falo oração, entenda que não é assim você se ajoelhar, por exemplo.
Ah, Deus, você viu o que fizeram comigo? O Senhor viu, o Senhor faz justiça, o Senhor tem que ser um potente, Senhor, olha só o que estão fazendo. Gente, isso não é uma oração. Isso aí é uma reclamação, tá? Com sentimento de vingança. Que você está querendo o quê? Você está querendo persuadir com Deus para que Deus faça justiça. Só que entenda, o meu bispo sempre falou em cima do altar e eu concordo plenamente com essa visão dele. Olha, quando a gente não tem que pedir justiça para Deus, a gente tem que pedir misericórdia, porque nós somos pecadores também. E nós pecamos no pensar. Se você pede para Deus justiça, a justiça vem, mas sobre todos, inclusive sobre você. Então, se você não anda tão perfeitamente, porque a gente sabe que ninguém é perfeito, é melhor você orar para Deus pedindo para Ele misericórdia. E aí, esse é o tipo de oração que, na verdade, não é uma oração, é uma forma de você reclamar com Deus pedindo a Ele vingança por algo, por uma injustiça que você sentiu que foi feita com você. Né? Outra forma de orar, né? É a pessoa reclamando, ai meu Deus, ai porque foi isso comigo, porque isso com aquilo, porque olha, eu não merecia, porque... Isso, gente, não move o coração de Deus. Oração se vitimizando não move o coração de Deus. Oração se vitimizando não move o coração de Deus. Nós temos que entender que a oração genuína é uma oração que ela vem até com arrependimento. Com arrependimento, porque você, às vezes você olha para a situação, você fala, meu Deus, olha, se eu fiz algo, eu me arrependo, meu Pai, em nome de Jesus. Você entrar e às vezes, nesse momento de oração, declarar para Deus, sabe que a oração é algo como uma conversa com Deus? Algo como uma conversa, pedindo para Ele, para que a misericórdia dele te alcance. Porque tem coisas que a gente está colhendo que a gente nem lembra, porque nós somos tão limitados que na hora de fazer nós somos muito bons, né? A gente faz no varejo, vai fazendo ali, vai fazendo aqui, vai fazendo aqui. Quando a gente tem que pedir perdão para Deus e orar pela misericórdia, a gente pede pelo atacado, porque foi tanta coisa que você fez que você não lembra exatamente aonde foi que você errou para estar. Entendeu? Então, assim, a realidade é uma só. Deus nos pede para que nós não venhamos deixar de orar. Que a nossa oração, ela tem um potencial de alcance muito grande. Uma vez no YouTube, eu vi uma pessoa falando, eu não lembro exatamente, não lembro o nome, eu lembro que ele era uma pessoa que não era cristão. Ele tinha se tornado cristão, mas ele mexia com bruxaria antes de ser cristão. E ele falou que quando eles faziam trabalhos de bruxaria, essas coisas, e eles estavam orando, estavam fazendo alguma coisa para alguém, quando essa pessoa entrava em oração, eles conseguiam sentir, olha, o poder da oração, gente, é muito potencial, é muito intenso, só que as pessoas, elas banalizam a oração. Muitas vezes a pessoa prefere sacrificar do que orar para Deus, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele, sabe? Então, vamos entrar na presença de Deus, mas como verdadeiros adoradores, porque uma mulher que é cristã, que é adoradora, a primeira coisa que ela pensa quando ela está entrando numa situação complicada é em orar. É em orar. Olha, em Filipenses 4, o apóstolo Paulo diz assim, à igreja de Filipenses, ó, não estejas inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Então, porque às vezes as pessoas ficam tão atribuladas, e quanto mais atribuladas você fica, mais inquieto você fica tentando resolver, mais você tem o ímpeto de tentar resolver sem orar. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Então, antes de você se movimentar tentando resolver alguma coisa, ore. Ore, porque essa oração feita nesse momento de aflição, com verdade de espírito, ela alcança o favor de Deus. Nós temos exemplos na Bíblia, eu tô mexendo aqui porque eu fui separando, sabe? A gente foi pesquisando, olha só, nós temos eu vou citar alguns exemplos na Bíblia, ó, Ana, ela vinha há muitos anos tendo o desejo de ter um filho, buscava o desejo de ter um filho, mas não na forma como o Senhor alcançava o coração de Deus. Na verdade, a oração de Ana, que alcançou o coração de Deus, foi uma oração que veio quando a alma dela estava aflita e ela reconheceu a grandeza de Deus e como ela era pequena, e que não adiantava ela ficar reclamando com Deus, se vitimizando por causa de Penina, se vitimizando porque ela não tinha filhos. Ela tinha que orar com sinceridade de alma, de espírito,
Porque foi essa sinceridade de espírito e de alma que fez o Senhor reconhecer ela e se lembrar dela no momento para que ela conseguisse ter um filho. Olha, outra passagem da Bíblia que fala muito, a passagem de Ana é 1 Samuel, depois você dá uma olhadinha lá. Em 1 Reis 18, Elias orou para que não chovesse e Deus atendeu. E aí tem várias passagens da Bíblia. Vocês entendem que o Senhor, ele é movido pela oração pura e sincera. Mas, acima de todas as coisas, quanto mais vida você tiver com Deus, porque Elias era um homem que tinha vida com Deus. Ele orou e instantaneamente essa oração foi atendida. Ana, ela orou por muitas vezes. Ana, ela passou um longo período orando. Mas no momento da oração em que ela reconheceu a onipotência de Deus e que não adiantava ela ficar reclamando, por isso que eu falei para vocês no início do vídeo, reclamar, pedir justiça, se vitimizar, isso não é oração e isso não move o coração de Deus. Gente, tem pessoas que choram de raiva, tem pessoas que choram de felicidade. Então acredito, vocês entendem quando eu vou dizer agora que uma lágrima, ela dependendo da origem dessa lágrima, não comove o coração de Deus? O que comove o coração de Deus é um coração quebrantado de verdade, pela situação, por você reconhecer a sua impotência diante da situação, reconhecendo a onipotência somente de Deus. Oração de gratidão, mas de um coração grato de verdade, alcança o favor de Deus. Oração de uma pessoa que se coloca como, mesmo diante da situação que, humanamente falando, você fosse ser uma vítima, no momento em que você ora para Deus, não é Deus faz justiça, é você colocando, Senhor, eu estou aqui quebrada, eu estou aqui me lançando aos seus pés, meu Pai, que a sua misericórdia me alcance, pedir misericórdia. Ah, pastora, mas entenda, eu estou passando por uma situação difícil, não foi eu que causei, mas você está sendo afetada, então peça a Deus que a misericórdia dele alcance você. Não peça a Deus justiça para o outro, porque você não quer resolver você quer resolver o seu problema ou você quer tratar o caráter e fazer a libertação no outro? Tem gente que ora pedindo para Deus alcançar a vida do outro, que faz justiça, que não sei o quê, olha o que aquela pessoa faz, aquela pessoa serve o demônio, olha eu aqui, isso aqui. Acho que Deus começa a olhar e falar, mas que confusão é essa que está acontecendo, que essa mulher está falando, que eu não estou entendendo. A oração não tem que ser direcionada, pedindo para Deus vir fazer justiça. Não. Você está sendo afetada, você está sofrendo uma retaliação, então peça para que a misericórdia de Deus alcance você. Então peça por você, esse é o foco. Você não tem que orar querendo resolver o caráter do outro, trazer justiça. Não, amada, você tem que orar pedindo para que Deus alcance a sua vida com misericórdia. O que o outro fez é ele, Deus. Ah, mas eu não fiz nada, mas tudo bem. Eu não vou entrar nesse método. Você não fez nada e está recebendo retaliação? Peça a Deus misericórdia. Porque não adianta você orar pedindo para Deus, olha a filha dele com ele anda, olha o que ele está fazendo, Senhor, faz justiça. Você não está orando. Você está reclamando com Deus, você tá sendo aquela mulher rixosa da Bíblia, mas você não está sendo uma mulher de oração. Há uma mulher que é uma mulher de oração, ela coloca o joelho em terra e pede misericórdia, Pai. Eu estou sendo retalhada, meu Deus, o que eu fiz, Pai? Eu não sei, eu não me lembro, mas porque eu sou limitada, porque eu sou pequena, mas o Senhor sabe. Então, meu Pai, eu já te peço perdão, porque eu não sei o que foi que eu fiz, não me lembro, mas que a sua misericórdia me alcance, Senhor, que o seu poder e a sua autoridade entre no meu lar, na minha casa, na minha família, que o Senhor me ajude, me mostre onde estão as brechas, porque eu preciso, porque, amada, isso é uma oração, você pedir para Deus ajuda para que Ele venha ajudar você a resolver o seu problema, e não pedir para que Ele venha fazer justiça na vida do outro, e nem ficar reclamando, não, isso aí não vai mover o coração de Deus. Quando nós entendemos a intenção da oração, aí nós nos colocamos diante de Deus e pedimos para que Ele venha fazer o potencial sobre as nossas vidas, para que Ele venha nos alcançar. Porque quando a gente ora, quando você ora pela vida de alguém, por exemplo, você tem uma pessoa que está doente, você vai se dobrar, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, alcança a vida de fulano que está doente, que o Senhor venha trazer saúde, que o Senhor venha remover todo o mal. Você está orando com a intenção de que Deus venha curar a vida daquela pessoa.
Aí sim. Agora, quando você está passando por uma situação difícil, está passando por uma tribulação muito grande, e geralmente, sempre o diabo, quando ele não vem, ele manda o secretário, ele usa a vida de alguém para poder te prejudicar. Aí você entra na presença do Santo pedindo para ele: Senhor, faz justiça. Porque fulano tem sido usado por Satanás para alcançar minha vida. Olha o que ele fez. Deus olha para você e fala: misericórdia. Então, irmã, vamos focar naquilo que realmente importa, que é manter a nossa vida com Deus. Se você está sofrendo retaliação, se você está com problema, se você precisa, ore por você, ore pela misericórdia, peça perdão, peça para que Deus te alcance. Porque, irmã, pastora, eu não lembro, tudo bem. Que bom que você não lembra, porque às vezes se você lembrar, você vai se arrepender ainda mais. Mas se você mesmo sem se lembrar, você tem no seu coração a mansidão de entrar na presença de Deus pedindo misericórdia, pedindo perdão e pedindo acolhimento, pedindo cuidado, pedindo que Ele venha cuidar, que Ele venha te livrar, fechar brecha, o Senhor olha para você e fala: tem que abençoar essa mulher, porque essa mulher ela é mansa de uma maneira que ela não tá, ela é tão pequena que ela não tá nem lembrando o que aconteceu, mas ela tá ciente de algo, de que algo foi. Você move o coração de Deus, porque quando você entende, mas você precisa entender isso com sinceridade no teu coração, porque só dessa maneira o teu coração será quebrantado de forma verdadeira, e o Senhor, ao sondar o seu coração, Ele vai enxergar a intenção, que a intenção é o quê? É redenção, é ser acolhida, é ser cuidada, é pedir para que Deus venha fazer em você. Se o outro vai receber, de que forma que Deus vai fazer no outro, mas você quer o quê? Você quer que Deus manifeste a vontade dele na sua vida. Porque a oração, quando nós fazemos para nós, é isso. É para que o Senhor manifeste a vontade dele na nossa vida. Porque muitas vezes nós oramos a Deus pedindo coisas que não estão dentro dos propósitos de Deus, mas se Ele vai fazer a vontade dele, vai ser sempre o melhor. Então não cesse de orar. Não fique só em propósitos, não fique só... Não seja aquela mulher que vai para a igreja, mas tem coragem de ficar pedindo para o outro fazer oração, mas não tem coragem de orar por si. Muitas vezes você tem muita vontade e muito vigor para orar pelo outro, mas por você não tem orado. E nós, mulheres cristãs, nós temos que orar por nós. Nós temos que aprender a valorizar quem nós somos na presença de Deus. Porque se eu sou uma mulher que Deus pode usar a minha vida com poder e autoridade para alcançar a vida de outras pessoas, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem, eu tenho que ser referência. Se eu não estiver bem, se a minha vida não for uma vida que a pessoa olhe e veja Deus, ela não vai receber nada do meu Deus, ela não vai querer o meu Deus. Ela vai olhar e vai falar: se eu não estiver bem, eu sou uma má referência. Entende? Então, eu preciso ter vida com Deus e eu preciso fazer a manutenção dessa vida, eu preciso fazer a manutenção desse relacionamento. E tudo é oração. É oração de agradecimento, é oração para que o Senhor venha conduzir, é oração para que o Senhor venha me curar, para que o Senhor venha me renovar, é orar para que Deus venha quebrar laços, para que Deus venha repreender. É oração. A oração, ela tem poder. Aqui, ó, na época de Elias orou, ficou sem chover. Ana queria filha, ela entrou em oração, com sinceridade de coração, o Senhor atendeu. O Senhor fala com Salomão, Deus oferece a Salomão, ele entra na presença de Deus, Deus oferece a ele o que ele quisesse, ele entrou na presença de Deus com sinceridade, pedindo sabedoria. Deus deu tudo a ele. Então, assim, nós temos que aprender a continuar em oração. Não é você se ajoelhar e ficar o dia inteiro orando, não. É nós estarmos na presença do Senhor constantes, firmes e constantes. Uma mulher de oração não é uma mulher que ora o dia inteiro, mas é uma mulher que tem vida com Deus, ela tem hábitos cristãos, ela não passa um dia sem orar. E muitas vezes as pessoas pensam que para orar você precisa estar ajoelhada, nem sempre. Porque nem sempre o ambiente tem a condição, nem sempre está preparado, mas até porque tem situação que você vai se encontrar num determinado momento que se você está sentada num banco, numa cadeira dentro de um banco normal que eu falo, né? Banco, tipo Banco do Brasil, Bradesco, banco. Você vê alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, você vai se ajoelhar, você não tem momento, mas está ali, ó. Senhor, meu Deus, entra com a tua provisão. É isso, gente.
Eu já falei aqui, às vezes eu tô lavando louça, eu tô lá, aí vem na minha mente a situação, eu já começo na minha mente orar e buscar. Gente, potência na mente. Entra na presença do Santo com a mente, entendeu? Ah, vou dirigindo daqui até a igreja, eu levo quase 2 horas. Minha filha, às vezes eu ligo o rádio, mas muitas vezes eu ponho louvor, muitas vezes não ponho rádio nenhum, muitas vezes eu levanto o vidro e vou falando com Deus. Isso é uma oração. Sabe? É por Deus a par da minha vida, das coisas que eu tô vivendo, daquilo que eu quero fazer. É isso. E não deixar de consultar a Deus, de orar a Deus acerca de situações que você tem que tomar decisões. Sabe? Muitas vezes as pessoas metem os pés pelas mãos tomando decisões na no momento, assim, sabe? Na alegria do momento. Porque, que nem eu falei, às vezes a pessoa vem e te faz uma proposta que aparentemente é muito boa, até para você olhando é muito boa, mas lá na frente pode trazer um resultado que não seja tão bom assim. Só que você não tem como ver, Deus tem. Se você ora para Deus pedindo direção, ele sabendo o que vai acontecer, ele vai direcionar você a não entrar nesse negócio ou a entrar nesse negócio. Enfim, nós temos que ser mulher com vida com Deus, mas que é um pacote completo que segue tudo, que é sempre manter uma vida de oração. Glória a Deus. Até aqui o Senhor falou. Eu vou falar uma coisa pra vocês, que bênção, né, irmãs? Fala a verdade. O Senhor ter esse momento com a gente pra falar, ó, vocês precisam orar mais. Ou você precisa orar direito, porque às vezes tem muita irmã, e eu não tô falando que é mal intenção. Tem uns que é mal intenção, mas tem uns que não. Que é orar, meu Deus, olha o que tá acontecendo comigo, não sabe? Às vezes a gente erra tentando acertar. Quantas vezes a gente não errou tentando acertar? E a gente aprendeu com os nossos erros, ou a gente aprendeu vendo alguém fazer e dando certo, ou, na verdade, então assim, se Deus colocou essa situação, é porque tem muita irmã agindo dessa maneira. Mas se você se colocou, ouvindo esse vídeo, você se identificou com alguma situação semelhante, não tem problema, irmã. O Senhor está dando direção agora, sabe? É orar com verdade de espírito, buscando com propósito de verdade, não com tentativa de se vitimizar, ou de fazer moeda de troca com Deus, ou reclamar, ou cobrança, ou cobrar a posição de Deus. Não, a nossa oração é algo que tem que vir de dentro para fora, que tem que vir de verdade na alma, com um arrependimento genuíno, com mansidão, com quebrantamento, e isso move o favor de Deus, sim, move o coração de Deus a nosso favor, com certeza, sem dúvida. Glória a Deus. Ó, irmã, eu quero dizer para você que todas as vezes que Deus, eu não vou dizer que essa palavra foi uma exortação pesada, Ele está nos corrigindo, Ele está nos ajudando a sermos cada vez melhores, porque tem vezes que Deus traz palavra pesada pra gente, mas quando essa palavra ministrada aqui, eu também recebo. Deus também fala comigo. Porque como eu falei com vocês no início do vídeo, eu sou mulher como vocês, eu também sou falha. E eu busco aquele que é perfeito. Então é claro que Ele vai olhar em mim e vai ver falhas. Ele olha em você e vê falhas, mas Ele sabe exatamente quem nós somos na nossa essência. E que cada vez mais nós venhamos ser parecidas com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um fim de tarde maravilhoso na presença do Senhor. Até o nosso próximo vídeo, graça e paz.